17, versículo 1. Tendo passado por Anfilópolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui, e Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Oremos. Senhor, abrimos a Tua palavra, inspirada diretamente do Teu trono, Senhor, e revelada e guardada, preservada para nossa educação, nosso ensino, ministração, educação na justiça, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse cuidado, pela Tua providência em manter, Senhor, a Tua palavra para nós. Obrigado também pela vida do Teu servo, Pastor André, que o Senhor o ilumine nesta manhã, enche o seu coração com o Teu Santo Espírito, aquele que inspirou a palavra, ilumine a mente do André, para que as Tuas verdades, para que a Tua graça, o Teu amor, o Teu ensino chegue até o nosso coração, para que nossa vida seja transformada, edificada e cresçamos em santidade, em amor e encantamento pelo nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor, abençoa o pastor André nesta manhã. Muito obrigado pela vida dele, pelo chamado, pela presença dele aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Pode colocar ali na estante. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Atos conta a história da igreja, o nascer dessa igreja. Nós estamos no capítulo 17, e no capítulo 17 nós já passamos do meio do livro de Atos, que tem 28 capítulos. No capítulo 14 nós chegamos à metade, e nós estamos no contexto da segunda viagem missionária de Paulo, que começa a ser relatada no capítulo 15. Depois da primeira viagem missionária, eles retornam e há uma controvérsia ali sobre a circuncisão. Eles vão para Jerusalém, resolvem aquela situação, novamente são enviados em uma segunda viagem missionária. 2 equipes agora, dada uma situação que não foi resolvida entre Paulo e Barnabé. 2 equipes missionárias se formaram. Paulo e Silas foram para um lado, Barnabé e João Marcos foram para outra região. E Deus os conduziu ali até Filipos. Eles tentaram ir para a Ásia, mas não conseguiram ir para a Ásia. A palavra de Deus diz claramente que o Espírito Santo não permitiu que eles avançassem para ali. E eles veem numa visão um varão macedônio e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então, imediatamente eles seguem atravessando da Ásia para a Europa, uma faixa de mar ali, e chegam na Europa. Começa o ministério deles, portanto, nessa primeira cidade, nessa primeira região chamada Filipos. Em Filipos, então, Lídia é convertida. Algumas mulheres que com ela estavam ali à beira do rio, num local de oração, também são convertidas. E nasce ali a primeira igreja na Europa, na casa de Lídia,
Diríamos que talvez uma primeira célula da igreja nascendo naquele local. Então eles vão ali pregando a palavra de Deus, até que encontram uma jovem possuída por espíritos demoníacos, que adivinhava as coisas, mas também falava que eles eram servos de Deus, e eles então discernem aquele espírito maligno, repreendem, expulsam, e a menina é liberta e também deixa de adivinhar. Isso faz com que aqueles homens de Deus sejam presos, eles vão para a prisão. À noite, um terremoto abre as cadeias e eles são libertos. O carcereiro tenta contra a própria vida, mas eles dizem: estamos todos aqui, e poupam a vida do carcereiro, evitam que ele atentasse contra a própria vida. Segue então a história, o carcereiro é batizado e eles voltam depois para as suas celas, e depois as autoridades chegam e pedem desculpa para eles, porque eles eram cidadãos romanos e foram tratados de forma injusta, sem que um julgamento fosse feito antes do seu castigo. Tendo eles sido desculpados, eles são liberados, então, eles passam na casa de Lídia, animam os irmãos e seguem na sua viagem missionária para o próximo destino que eles entenderam da parte de Deus. E o texto começa no versículo 1, lido nessa manhã: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica. A ideia geográfica é que eles estavam ali na pontinha da Europa, em Filipos. Terminado aquele tempo ali, eles seguiram uma via chamada Via Inácia. Não era exatamente uma estrada, mas era uma via, um local mais pavimentado, onde a circulação era mais facilitada. Eles passaram por algumas cidades e depois de uma viagem de cerca de 150 quilômetros, finalmente eles chegam na Tessalônica, outra grande e importante cidade do Império Romano. E já aqui nesse primeiro versículo, eu quero falar para vocês sobre esse avanço do Evangelho. O título da nossa mensagem de hoje é o avanço do Evangelho e as resistências a esse avanço. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você é que esse primeiro versículo conta para a gente que Deus, Ele nos dirige por nossas decisões. Diferente do que aconteceu quando eles foram para Filipos, em que eles tiveram uma visão, e ali naquela visão eles viram um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Aqui não há nenhum registro, nenhuma indicação de que eles tiveram um sinal especial. Quem sabe eles se reuniram, olharam um para outro e falaram: bem, o nosso tempo aqui em Filipos já terminou. Para onde nós devemos ir? E pensaram: que grande cidade tem aqui perto, com fácil acesso, que a gente pode chegar lá, o Evangelho ser pregado, uma igreja nascer ali. De fato, depois nós temos as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Então eles seguem para outra cidade. E a primeira coisa que eu quero destacar nessa manhã, o primeiro ponto, é que Deus nos dirige pelas nossas decisões avaliadas por uma mente racional, inteligente, que Deus dá para a gente a condição da gente avaliar as situações. A gente tem conversado muito isso com os nossos jovens ali na célula de jovens, quando lemos o livro Tomando Decisões de Acordo com a Vontade de Deus. As decisões que nós tomamos na nossa vida, a grande maioria delas serão resultado de avaliarmos com a nossa mente humana, que nós queremos render e submeter ao Senhor, mas a gente vai avaliar se não está contrário àquilo que Deus ensinou na sua palavra, na sua vontade, que já foi previamente ensinada. Eu tenho várias possibilidades, deixa eu pensar aqui. Eles poderiam ir para uma região mais difícil ou uma mais tranquila, mas eles aproveitaram aquela via, aquele caminho, aquela rodovia e foram até Tessalônica, porque assim Deus dirige as nossas vidas através das nossas decisões racionais, procurando conselhos nos mais experientes e dizendo: para onde eu devo ir? E assim que Deus dirige a gente, na maioria das vezes, das nossas decisões. Nós não olhamos para Deus e não nos relacionamos com Deus como se Ele fosse um oráculo distante, um gênio da lâmpada, que nós acessamos a Ele, pegamos uma informação e depois damos as costas para Ele e a gente não quer se relacionar com Ele, não. A nossa direção, e talvez essa seja uma semana, um tempo em que talvez você esteja orando: Deus, eu quero um sinal, eu quero que uma folha caia da árvore. E talvez Deus esteja falando para você: coloque na balança, converse com pessoas mais maduras e experientes e tome uma decisão, responsabilize-se por essa decisão e creia
na minha provisão enquanto você estiver neste caminho. O avanço do Evangelho nas nossas vidas passa por essa via das nossas tomadas de decisão. Então, assim, é necessariamente pecado a gente pedir um sinal a Deus? Necessariamente não é pecado. Mas muitas vezes vai demonstrar a nossa imaturidade espiritual. Deus, eu quero um sinal da tua vontade. E eu abro aleatoriamente. Quando Deus está falando, meu filho, você não faz isso com ninguém. Você se relaciona com seus amigos, com seus pais, com seus filhos, com seus parentes. E baseado naquele relacionamento, você chega a conclusões. Por que você quer agir comigo como se eu fosse um gênio da lâmpada, um oráculo que simplesmente te dá uma palavra e não tem nenhum relacionamento? Deus quer se relacionar com a gente. E essa decisão de ir para Tessalônica, resultado de um relacionamento daqueles servos de Deus, que tomaram a decisão e seguiram. Portanto, meus irmãos, em vez da gente gastar tanta energia e tempo buscando sinais, invista o seu coração, a sua mente e o seu tempo em buscar conhecer a vontade de Deus já revelada na palavra. E tome a sua decisão. E Deus, o bondoso e providente Deus, há de continuar caminhando junto com a gente. O avanço do Evangelho passa por essa tomada das nossas decisões. Deus, eu preciso de um sinal para saber quem eu devo evangelizar aqui na minha escola, no meu trabalho. Meus irmãos, você não precisa de sinal, não. Você já sabe, Deus já falou, vai e fala, e prega. Você faz parte de uma igreja que tem como visão ser comprometida com a proclamação da palavra. Você olha e vê, quem não é crente aqui, quem não conhece o Senhor Jesus no seu trabalho, procura essa pessoa, se aproxima dela. É assim que Deus está te dirigindo, assim que Deus já se revelou para a gente. Não espere uma nova, diferente, especial manifestação de Deus. A maior manifestação já está nas nossas mãos, disponível para a gente. Segue o segundo versículo, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. O avanço do Evangelho e a resistência ao avanço desse Evangelho passa pela nossa consciência de que faz-se necessário, e esse é o segundo ponto, conhecer e tornar conhecido o, sublinha a palavra, verdadeiro Jesus. Faz-se necessário conhecer e tornar conhecido o verdadeiro Jesus. O apóstolo Paulo, ao chegar em Tessalônica, ele fez uma coisa que ele tinha costume de fazer nas cidades por onde eles passavam, a equipe missionária dele. Em Filipos, muito provavelmente, na cidade anterior em que eles estavam, não havia sinagogas. Por isso as pessoas se reuniam ali, num lugar de oração, à beira do rio. Mas Tessalônica, sendo uma cidade maior, é muito provável, e não só provável, é o que registra a palavra de Deus, haviam ali sinagogas. Local onde a palavra de Deus, o Antigo Testamento, a lei do Senhor, ela era lida, ela era explicada. Então, o apóstolo Paulo diz a palavra de Deus segundo o seu costume. E, meus irmãos, essa palavra ela é muito importante na nossa caminhada cristã. O costume pode ser uma bênção para a gente, ou pode ser uma coisa terrível para a gente. Você pode dizer, não, a minha casa, a minha família sempre fez assim, sempre foi assim, mas você vê claramente algo de pecaminoso, de desobediência da parte de Deus, mas você quer colocar debaixo do arcabouço do costume. Meu irmão, se há um costume na nossa vida, na nossa família, na nossa história, que não agrada a Deus, que te afasta de Deus, esse costume precisa ser redimido. E começa comigo dizendo, Deus, tem misericórdia. Eu sei que é o costume da minha família, mas é um costume feio, muito feio. E eu fico dando desculpa. Meus pais eram assim, minha mãe era assim, eu continuo sendo assim. Não. Mas por outro lado, quando nós temos um bom costume, uma boa cultura cristã, redimida, resgatada pelo Senhor, aleluia, que coisa boa. Em uma certa medida, nós
continuamos a vir à igreja aos domingos porque nós temos o costume. E aquele que ama o Senhor, a sua palavra, está com os irmãos, quando não vem domingo, por uma excepcionalidade, sente falta desse bom costume. Que os nossos costumes, a nossa cultura seja rendida ao Senhor para a glória dele. E aquilo que for mau costume, Deus nos dê a graça de ser consertado por ele. E que a gente tenha humildade de ser exortado, talvez por um irmão, irmã mais maduro, mais experiente, que Deus vai usar e falar, ó, seu costume, mas está errado, é pecado, desagrada a Deus. Não fica com raiva, não. É porque ele ama você. Se não amasse, daria de ombros e falava, o que eu tenho a ver com meu irmão? O problema é dele. Mas Paulo, conforme o seu costume, foi procurá-los ali naquela sinagoga dos judeus referido no versículo 1. E por 3 sábados ele discutiu. A versão Almeida Revista Atualizada diz que ele arrasou. A Revista Corrigida diz que ele disputou. E o termo lá do grego diz que ele dialogou. A palavra era conversar. Ele falava, eles argumentavam. Então a ideia de Paulo ali, naquelas 3 semanas, ele discutia, conversava com eles ali a respeito da palavra de Deus. Porque ele, tendo sido alcançado pelo Senhor Jesus, entendeu a respeito do que falava o Antigo Testamento. Apontava para a chegada do Messias. E aqui há mais um ensinamento da nossa mensagem de hoje. Ele foi procurá-los, ele foi intencional, e o avanço do Evangelho passa pela nossa intencionalidade também. Muitas vezes as pessoas são colocadas no nosso caminho, mas muitas vezes Deus quer que a gente dê um passo de intencionalidade de buscar as pessoas. E não só de intencionalidade, mas por 3 sábados ele discutiu de perseverança e de constância. A convivência, a constância, o não desistir, o continuar caminhando com as pessoas é uma grande bênção para a gente ter portas abertas, para que as pessoas vejam que aquilo que a gente fala combina ou harmoniza com aquilo que a gente vive. Como pastor, muitas vezes a gente tem um grande desafio de estar mais comumente só entre os crentes. Então a gente fala de coisas da igreja, se preocupa com coisas da igreja, e os irmãos sabem que eu gosto de corrida. Gosto de correr, vez ou outra participo de prova, e eu tenho pensado, Deus, eu preciso estar com não crente. E uma estratégia que Deus tem me dado é participar de um grupo de corrida que se reúne lá na freguesia. Todo dia eles treinam, então eu faço tudo para conseguir estar com eles, que é a chance. E aí as pessoas fazem as programações para domingo, fazer corridas, o longão, participar de prova. Gente, infelizmente eu não vou conseguir esse domingo, a prova começa tarde, eu sou pastor e tal. E assim, nessa constância, nessa convivência, as pessoas vão tendo a oportunidade de ver a nossa vida, ouvir aquilo que a gente tem para falar a respeito dela. Eu fico pensando em alunos, quem está na escola, quem está em faculdade, colegas de trabalho, que todos os dias se encontram com a mesma pessoa, com o mesmo grupo. Que santo desafio, mas que santo privilégio que a gente tem, de conviver com aquelas pessoas e ser intencional na pregação do Evangelho ali. Persistente. Demonstrando que você se preocupa com aquela pessoa e demonstrando que para os anseios mais profundos do coração e da alma daquela pessoa, nós temos a resposta suficiente, o Senhor Jesus. Paulo, então, ele se aproxima dali e ele começou a dialogar, conversar com eles, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos. Era um grupo de judeus. A expectativa deles é que o Cristo, o Messias que viria, seria um rei, seria um líder de ordem militar. Alguém que libertaria aquele povo do domínio do Império Romano. Mas ele estava dizendo, olha, não, esse Cristo, esse Messias, não é esse líder de libertar as pessoas do domínio político, do domínio civil, das coisas desse mundo. Mas é um Cristo que padeceu, mas venceu a morte, ressuscitou. O reino dele não é desse mundo, o reino dele já chegou, mas ele é espiritual. E Paulo dizia, é esse Jesus que eu anuncio a vocês, ele é o Cristo. E de igual forma, eu e você temos a responsabilidade de ensinar e de pregar e de proclamar o verdadeiro Cristo. Muitas pessoas vêm para o Senhor por causa das coisas que ele pode dar, para as soluções
que esse mundo carece na área da saúde, na área financeira, na área dos relacionamentos, e Deus é poderoso na sua graça, atende, abençoa muitas coisas e conserta muitas coisas nesse mundo. Mas esse não é o propósito, o objetivo e a missão principal de Jesus. Ele veio para consertar o problema do pecado e a nossa separação para com Deus. O que significa dizer que, ainda que nenhum dos nossos problemas desse mundo seja resolvido, das questões de ordem física, material e temporal sejam resolvidos, meus irmãos, quando nós encontramos, somos alcançados pelo Senhor, o grande, principal e o realmente relevante problema das nossas vidas, ele é resolvido pelo sangue de Jesus. Porque todas as outras coisas, se forem consertadas, são para glorificar o nome dele, o que significa dizer que, se você é crente, de verdade, você não depende de que Deus faça coisas na sua vida para que você se sinta contente, satisfeito nele. Não tem nada que possa gerar maior contentamento para um crente do que a própria presença de Deus e saber que aquele gap, aquele intervalo, aquela separação que havia, ela foi novamente reconectada através de Jesus. E desfrutar da presença dele, deleitar-se na presença dele, é o que enche o nosso coração, e esse é o verdadeiro Cristo. Não se trata de receber as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos. O que significa dizer, meus irmãos, que talvez você vai sair dessa mensagem aqui no final do culto, ainda com a situação que você trouxe, angustiando seu coração. Ainda capenga, dizendo, Deus, ainda tem uma pendência, alguma coisa que eu preciso resolver no meu relacionamento, nas minhas emoções, na minha saúde, na minha área financeira. E Deus não prometeu que vai resolver todas essas coisas. Mas Ele diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com vocês. E ainda que a gente tenha a nossa vida esmagada nesse mundo, ainda que os problemas desse mundo não sejam resolvidos, nós sabemos que o grande problema das nossas vidas, a nossa separação para com Deus, foi resolvida na cruz. E nós podemos e devemos desfrutar e nos deleitarmos nessa certeza. E nessa hora eu me lembro demais da igreja perseguida. Tinha gente que não pode sentar em um local de adoração comunitária como a gente, que não tem nada em termos de resolução das pendências humanas, mas tem o maior tesouro que eles podiam encontrar. Esse Jesus é que eu anuncio a vocês. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, esse é o Salvador. No avanço do Evangelho, nós precisamos lembrar que faz-se necessário conhecer e tornar conhecido o verdadeiro Jesus. Não o Jesus que pode nos dar, mas o Jesus que já se deu por nós, em quem nós temos deleite da nossa alma, em quem nós podemos dizer, eu tenho meu Senhor Jesus, nada me falta, nada me falta. Não tem nada que possa ser acrescentado, resolvido, consertado na minha vida, que vai me trazer maior satisfação e contentamento do que esse Cristo amado da minha alma. Versículo 4, a palavra de Deus diz, alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Meus irmãos, esse versículo 4, ele tem alguns termos que marcam número. Primeiro, ele está dizendo ali, alguns deles, alguns dos judeus, foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. Provavelmente ele está dizendo, olha, alguns daqueles que ouviram, eles se converteram, se juntaram ali, entenderam o que as Escrituras estavam ensinando, a exposição. E segue dizendo que o mesmo aconteceu com o segundo termo que fala sobre número, numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Meus irmãos, e o terceiro ponto da nossa manhã é que semear abundantemente é a nossa responsabilidade. Mas tocar os corações, converter corações, é trabalho de Deus. Alguns dos judeus
que já conheciam a palavra, que já tinham contato com as Escrituras, apenas alguns foram convertidos, mas uma numerosa multidão de gregos piedosos, gente que tinha interesse pelas coisas da transcendência, da fé, uma numerosa multidão aceitou aquela palavra dali, recebeu aquela palavra e acolheu no coração. Deus abriu o coração deles, e muitas mulheres importantes. O que a palavra de Deus está ensinando para mim e para você é a nossa responsabilidade está em lançar a semente. A gente não precisa ficar preocupado em qual coração essa semente vai germinar. A cruzada estudantil, chamada agora CRU, nós mostramos o missionário Eric, que trabalha nela, tem uma frase que eu me lembro do meu tempo de universitário, que diz: o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar a palavra de Deus, deixando, no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. O sucesso do nosso testemunho como crente é semear, é falar, é trazer de forma compreensível a palavra de Deus. Esse é o êxito, esse é o sucesso. Quantos vão se converter? Isso não é responsabilidade nossa e Deus não vai demandar isso da gente. Mas Ele vai cobrar da gente se nós falamos com clareza, perseverança e intencionalidade. Os grupos aqui foram diferentes. Alguns judeus, mas numerosa multidão de gregos piedosos. Como eles poderiam saber quem se converteriam? Eles não tinham como saber. Mas eles explicaram ali, pregando na sinagoga, explicando por 3 sábados. Mas quem acaba se convertendo é uma numerosa multidão de gregos. Nós devemos semear abundantemente, aproveitar as oportunidades. E eis aqui alguma coisa que Deus tem começado a despertar a gente aqui na igreja. Semana passada a gente teve uma pequena reunião com o Ministério de Missões e os irmãos amorosamente falaram: pastor, pegaram ali no canto, me encostaram no canto e falaram: a gente precisa começar a evangelizar, pastor. Tem razão. Do tempo que eu estou aqui, a gente não teve, ou teve pouquíssimas e tímidas iniciativas de evangelização, e precisamos orar por isso. Precisamos ser intencionais em proclamar, em levar a palavra de Deus. E eu tenho orado: Deus, desperta a gente. Nós queremos obedecer a tua vontade já revelada. Que nós devemos sair e pregar a palavra de Deus. E fazemos isso individualmente, cada um no seu contexto, devemos fazer, espero que façamos. Mas precisamos fazer também juntos. Sair para pregar, para alcançar, para dizer: olha, o Senhor ama vocês, Jesus ama vocês, tem um plano na vida de vocês. Convidar sim para a igreja, não há pecado nenhum nisso, mas proclamar a palavra do Senhor para que intencionalmente as sementes sejam lançadas. Versículo 5, segue a palavra de Deus dizendo: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Só até aí o versículo 5. O próximo ponto da nossa mensagem de hoje é nesse avanço do Evangelho, nessa resistência que às vezes o avanço do Evangelho tem, há uma consideração a ser feita. Existem situações, e não são poucas, que a inveja pode mover os homens a relativizar os seus valores. Explico. Diz ali que os judeus, aqueles homens, muito provavelmente que também estavam na sinagoga, ditos religiosos, ditos conhecedores da palavra de Deus, eles, porém, conjunção coordenada adversativa, por outro lado, eles, judeus, porém, movidos de inveja, viram a pregação de Paulo, viram que uma multidão de gregos se converteram, alguns judeus, isso gerou neles inveja. E eles, tomados daquela inveja, diz a palavra de Deus, que eles armaram um esquema para ver se pegavam aqueles discípulos, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Meus irmãos, o que está acontecendo é o seguinte: o apóstolo Paulo pregou ali na sinagoga 3 sábados, os judeus daquela região ficaram com inveja, procuraram alguma coisa para acusá-los, e ele falou: peraí, talvez só a nossa voz aqui não vai ser suficiente,
mas eu também não consigo convencer os outros que são piedosos. Então deixa eu apelar. O que eles fizeram? Procuraram alguns homens maus dentre a malandragem. Outras versões trazem, eles procuraram vadios, uma turba, desocupados. Eles relativizaram. Eles falaram, olha, a gente está cheio de inveja. A gente precisa parar a qualquer custo esse avanço do Evangelho. Meus irmãos, a inveja, ela pode mover os homens a relativizar os seus valores. Era gente que conhecia a palavra de Deus, mas eles resolveram se associar a homens maus. E esse texto fala sobre associações. Daqui a pouco a gente vai ver o nome de Jason, que se associou com Paulo e Silas. No avanço do Evangelho, a gente avança com companheiros de luta, mas a gente lida com pessoas do outro lado, que são companheiros também que se associam, e a inveja pode levar os homens a relativizar os seus valores. Judeus, tidos como religiosos, piedosos, procuraram a malandragem. Gente má, gente que era reconhecidamente, abertamente ímpia, gente que não temia Deus, gente que era escarnecedor e que fazia o mal. O que esse texto está dizendo, eles falaram, olha, não tem problema eu me associar com aqueles que fazem coisas erradas, desde que essa associação traga algum benefício para os meus intentos, para aquilo que eu pretendo fazer. E foi isso que aconteceu. Aqueles judeus ali se associaram. E essa expressão, movidos de inveja, ela não aparece a primeira vez no livro de Atos. Ela é a quarta vez que aparece. Primeira vez em Atos capítulo 5, versículo 17, o sumo sacerdote, todos que estavam com eles, e o partido dos saduceus ficaram com muita inveja e prenderam os apóstolos e recolheram a prisão pública. Atos 13 vai falar que no sábado, versículo 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, que coisa boa, mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. E Atos capítulo 14, versículo 1 diz, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos, mas os judeus que não tinham crido incitaram, irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Meus irmãos, a inveja pode fazer um homem mais piedoso, se deixar que essa inveja crie raízes no seu coração, a relativizar os seus valores. E a gente pode olhar para esse texto. E meditei nesse texto durante a semana, mas nos últimos dias, de sexta, sábado para cá, até sexta eu olhava para esse texto e falava assim, esses judeus, sem vergonha eles, né? Falam que têm zelo pela palavra de Deus, mas se associando aí com a malandragem. E aí a gente estudando, orando, nós precisamos olhar para a gente mesmo. A palavra inveja, ela também pode ser traduzida como zelo, como ardor, como aquele que tem uma consideração profunda por um determinado assunto. E o limite entre inveja e zelo, às vezes parece ser muito tênue. E nas versões em português, na maioria delas, a gente vai ler a palavra inveja e não a palavra zelo. Está dizendo, olha, por causa da inveja deles, eles relativizaram a ética deles, os valores deles. E nós precisamos olhar para a gente com temor e grande temor e falar, Deus, tem misericórdia. Porque tem situações na vida da gente que a gente coloca um título de zelo. Não, eu estou sendo duro assim, eu estou corrigindo, porque a pessoa precisa aprender. Se não for assim, a pessoa não muda. Nada disso. Você está sendo duro porque tu é grosso, porque você não tem misericórdia, porque você recebeu graça, bondade da parte de Deus, e você não consegue tratar de uma forma amorosa, e muitas vezes você deixa extravasar. Meus irmãos, a gente corre o grande risco de, por conta do zelo, dar o título de zelo, na verdade, por inveja, a gente reagir de uma forma que não agrada a Deus. O texto diz que eles, segue no versículo 5, atacando de surpresa
à casa de Jasón, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasón e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: eis que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui, e Jasón os hospedou na casa dele. Todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. E eis aqui a gradação. No começo, aqueles judeus, vão na malandragem, naquela turba, e começam a incitar um tumulto. Mas esse tumulto, ele deixa o campo das ideias, porque é assim que acontece no nosso coração quando acolhemos o pecado, a inveja, e passa para o campo da ação. Meus irmãos, eles invadiram a casa de um homem, porque a inveja, ela não apenas move os homens a relativizar os seus valores, mas também relativizar as suas ações. E não se enganem, a coisa, ela não começa grande, ela começa pequena. O pecado, a raiz, a amargura, ela vai se infiltrando, mas ela vai crescendo, e se não houver quebrantamento, arrependimento, ela vai se transformar em ação. Eles invadiram a casa de Jasón, reviraram a casa de Jasón procurando Paulo e Silas, não encontraram. Vai você mesmo, Jasón, você estava com eles, arrastou e levou até as autoridades e os acusou ali. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Se é inveja, se é pecado, se é alguma coisa que a gente tenha acolhido. Às vezes, colocando debaixo do título de, não, isso aqui é o meu jeito, é porque eu sou assim. É o seu jeito nada, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e a gente tenha vergonha na cara. Não é o nosso jeito, eu preciso dizer, eu sou um pecador. Que o Espírito Santo nos constrange, nos visite. Não é porque eu sou muito sensível. Deus me fez assim. Não. Deus te fez para a glória dele. Se tem alguma ação ou reação sua que não tenha agradado a ele, não jogue na conta de Deus que te fez assim. Mas o pecado deturpou o que Deus fez e a responsabilidade pela tua reação é tua. Não é de Deus. Não é da situação. Mas fato é que se a gente não se quebrantar, aquilo que estava no campo do pensamento, das ideias, vai passar para o campo das ações, da fala, da maledicência, do pecado. E como diz a Bíblia, vai de um abismo atraindo outro abismo. Que Deus tenha misericórdia e nos visite de forma especial, quebrantando o nosso pecado, nosso coração. Falando, Deus, eu estou entendendo. Eu sou um sem vergonha mesmo, Deus. A culpa é minha, responsabilidade é minha. É verdade, a minha esposa, ela é difícil. Mas a culpa pela reação ruim contra a minha esposa é minha. Os meus filhos são, às vezes, um desafio. Mas se eu trato eles com dureza demais, o problema, a responsabilidade é meu, é minha. A igreja, às vezes, traz grandes demandas, mas se eu abraço aquilo que Deus não falou para abraçar, a responsabilidade é minha. E eu não posso dizer, não, eu estou cansado demais, por isso que eu reagi assim. Não, a responsabilidade é minha. Eu preciso ter temor e tremor. Falar, Deus, tem misericórdia da minha vida. E o texto que a nossa meditação termina olhando para a figura de Jasón. Jasón era um homem, e nós falamos sobre ele ontem na reunião dos diáconos da nossa igreja, que associou-se, uniu-se ali com Paulo e Silas, nas cidades onde os discípulos chegavam. Se houvesse alguém que abrisse as suas portas, essa é a orientação bíblica, eles ficavam ali hospedados, mas associar-se àqueles que estavam sendo acusados era um risco. E foi o que aconteceu com Jasón. Jasón recebe ali, na casa dele, Paulo e Silas. E por conta disso, ele é visto como um daqueles que estavam transtornando o mundo com a pregação do Evangelho. E eis aqui o grande desafio para mim e para você. Será que a gente tem se associado? Tem pago o preço, o risco? Tem abraçado de verdade e se comprometido com aqueles que têm anunciado o Evangelho, com a pregação do Evangelho? Os judeus se associaram com a malandragem.
Jason associou-se com a pregação da palavra de Deus na instrumentalidade de Paulo e Silas. E ele correu um risco. Sua casa foi invadida, ele foi arrastado. Quem sabe ali haviam pessoas da sua família, sua esposa, seus filhos, seus parentes, seus amigos. Ele correu esse risco, mas ele tinha comprometimento. O avanço do Evangelho precisa ser considerado sob essa ótica do comprometimento dos seus filhos. De gente que fala, é isso mesmo, eu estou junto. Ainda que venha perseguição, ainda que venha dificuldade, a gente está junto porque a gente acredita. E se eu precisar perder a vida, eu vou perder. Atos 20 e 24, em nada considero a vida preciosa, diz o apóstolo Paulo, contanto que eu complete o ministério e a carreira que me está proposta. Que Deus nos dê graça de viver uma vida que vale a pena. Uma consciência de que estamos diante das verdades eternas de Deus, a respeito da qual vale a pena não apenas associar-se, correr o risco, e se necessário for, entregar sua própria vida na proclamação do Evangelho. 2 perguntas para terminarmos a nossa meditação. Primeiro, o que na sua vida tem atrapalhado o avanço do Evangelho? Que tipo de falso zelo, na verdade inveja, talvez tenha sido aquilo que tem levado você a relativizar os seus valores? Tem alguma coisa, algum pecado, algum jeito, algum item, elemento da sua vida que você já foi exortado e você deu todas as justificativas e desculpas desse mundo? Tem alguma coisa? Olhe para o seu coração, peça ao Espírito Santo para te mostrar claramente. Que pecado, que jeito pecaminoso talvez tenha desagradado a Deus. Segunda pergunta, você tem aproveitado a oportunidade de se comprometer com o avanço do Evangelho? De dizer, olha, a minha vida, o meu recurso, a minha energia, tudo que eu vivo é para a glória de Deus, e naquilo que eu puder me associar ao avanço do Evangelho, eu farei isso. E o Evangelho e a vida com Cristo não é um apêndice da minha vida, que eu acesso aos domingos, das 10h30 até 12h30, depois eu fecho a gaveta e depois não tem mais nada a ver com isso. Ou será que o seu domingo à tarde é intencional, a sua segunda-feira é intencional e é comprometida a cada dia da semana com o avanço do Evangelho? Deus nos tem dado a maravilhosa oportunidade. Jason não é um crente perfeito. Não é alguém que teria por ele mesmo condição de associar-se aos discípulos e correr risco. Mas ele aponta para aquele que, pela graça de Deus, nos acolheu, o Senhor Jesus. E aquele que continua nos acolhendo e quer nos usar para acolher os outros. Jason não é o hospedeiro perfeito, mas ele correu riscos. E ele aponta para a gente, para o Senhor Jesus, que não apenas correu risco, mas entregou a própria vida por mim e por você. Por isso há esperança para mim e para você. Por isso há esperança para o nosso duro coração. Nessa manhã, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor, dizendo, Deus, preciso me associar. Eu não posso deixar passar essa oportunidade de ter um comprometimento maior com o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, nessa manhã, pela Tua palavra, registrada, inspirada, preservada e trazida até essa manhã para as nossas vidas. É fogo dos céus para a nossa mente e para o nosso coração. É espada que discerne os nossos pensamentos e intenções, Pai. E eu clamo ao Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu sei que mal posso falar aos ouvidos, quanto mais ao coração, só o Senhor, Espírito Santo de Deus. E nós pedimos, Senhor, assim como o Evangelho avançou na Tessalônica, assim como a Tua palavra foi pregada naquele local, mas houve resistências, Pai. Nós pedimos, dá no Senhor a graça de termos comprometimento,
Senhor, a vida com Cristo, a vida servindo ao Senhor, amando ao Senhor, não é uma parte, um apêndice, uma gaveta da nossa vida, mas é tudo que nós temos, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, ministra e aplica essa verdade em nossa mente e nosso coração. Mas sem inveja, há pecado, há desculpas diante de nós, dizendo que nós agimos ou reagimos por causa do nosso jeito, porque não tivemos oportunidade, porque o outro fez mal para a gente. Deus, tem misericórdia, Deus. Precisamos chorar diante do Senhor, arrependidos, Pai, mas buscar a Tua presença, Senhor. Deus, como nós cantamos no começo do culto, Senhor, dá um coração igual ao Teu, Pai. Se o Senhor olhar para a gente, o Senhor vai ver, Pai, que não tem nada de bom. Mas nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos, porque temos esperança em Cristo Jesus, que nos prometeu derramar o Espírito Santo para que fôssemos testemunhas. Incomoda-nos, desperta-nos, fica conosco, permanece conosco, para que, comprometidos com a Tua palavra, o Senhor nos use para o avanço do Evangelho, apesar das resistências externas e do nosso próprio coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus.